Boa noite. Vamos agora, o objetivo é produzir um algoritmo que seja capaz de escrever um número na aritmética do ponto flutuante. Para isso, vamos tentar dividir em algumas etapas. Inicialmente, vamos abrir aqui o octavo. Vamos criar esse arquivo, colocando na pasta octavo. Os arquivos salvar com. E vamos chamar esse arquivo de APF, aritmética do ponto flutuante. Salvar. E vamos começar agora o nosso arranjo. Então aqui vamos alterar o nome da função, APF. E nesse sistema a gente vai admitir que todos os números de entrada vão ser números decimais. Então, já vamos considerar a base, a gente não vai alterar. Base é a base 10. Agora, o número de elementos da mantissa, o valor mínimo do expoente, o valor máximo do expoente, esses outros vamos deixar. Inicialmente, vamos nos preocupar apenas com o número. Vamos esquecer dos outros valores de entrada e preocupar apenas com o número. Ao ingressar um número, a gente tem um problema. Que esse número poderá ser escrito com uma parte inteira e uma parte fracionária. E o modo de trabalhar nessas duas dinâmicas, de acordo com o algoritmo que idealizei, ele exige que se separe esses dois casos, porque a construção é diferente. Então, para isso, vamos separar o número em parte inteira e parte fracionária. Através de parte 1, vamos colocar P, vamos colocar parte fracionária. Parte 1 como sendo a parte fracionária, que a gente vai definir como sendo o mod de número e 1. Com isso eu consigo separar a parte fracionária. E a parte inteira, que vai ser a parte 2, será igual ao número menos a parte fracionária. E a parte 1. Então com isso eu devo conseguir separar nos dois casos a serem analisados. Vamos verificar se está tudo funcionando como desejado. Vou colocar aqui 9.657 e vamos verificar o que vai retornar de resultado. A parte 1, 0.657, funcionou corretamente, a parte 2, 9. Então isso está funcionando apropriadamente. Além disso, a gente não vai preocupar com o valor do sinal nesse primeiro momento, se é positivo ou negativo no nosso algoritmo. Então, vamos agora trabalhar com a parte inteira, né? Como poderíamos fazer para poder escrever a parte inteira na aritmética do flutuante? Vamos supor se eu tivesse, vamos pensar assim, 956. Eu quero escrevê-lo na aritmética do ponto flutuante. Então esse número deveria ser 0.956 vezes 10 elevado a menos 3, não é isso? Então com isso eu preciso identificar quantos números, qual a base 10 multiplicada pelo 956, para então multiplicá-lo por menos 3 aqui, né, no caso. Isso podemos fazer com teste lógico, a gente consegue isso facilmente, né? Até não tinha idealizado dessa forma, mas vamos aqui fazer. Razoavelmente simples para fazer isso. Vamos colocar, enquanto a parte 2 for maior do que 1, a gente vai realizar determinado procedimento. Qual vai ser esse procedimento? Vamos multiplicar a parte 2. Vamos multiplicar essa parte 2 por 10 elevado a menos um contador aqui, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, i. E vamos fazer o i ser igual ao i mais 1 para conseguir computar essas variações. Vamos fazer o i iniciar em 1. Dessa forma, esperamos conseguir computar a quantidade do expoente que vamos necessitar. Então, vamos lá. Salvar as alterações e aplicar o algoritmo.
APF de 956. Entrou inicialmente aqui em um loop e vamos verificar aqui o que aconteceu. Quanto a parte 2 for maior do que 1. Assim, ficou faltando definir que a parte 2 vai ter que ser alterar de valor. A parte 2 igual a parte 2 vezes 10 elevado a menos i, né? Vamos colocar aqui vezes dividido por 10. Só isso já resolve. E aqui fica o i mais 1 para ir computando, quantidade de vezes. Vamos colocar aqui para iniciar em 0, para computar passagem a passagem. Com isso, chegamos que a quantidade de vezes que vai passar até chegar em 0.956 foi 3 vezes, né? Então, o 956 é igual a 0.956 vezes 10 a terceira. Então, vamos colocar para pintar esse resultado aqui da forma que estaria. Inicialmente, por exemplo. Então, printf. Vamos colocar aqui. O primeiro valor de entrada terá que ser porcentagem, símbolo de porcentagem B, que aí vai escrever o primeiro valor que vai ingressar, vezes 10 elevado ao expoente. Ou vamos colocar apenas ASP, que é uma forma de representação válida. ESP de I, né? No caso, I que é a quantidade de valores. Vamos colocar a porcentagem D de novo aqui. Um instante. Colocar para saltar uma linha. E vamos colocar o primeiro valor de entrada vai ter que ser a própria parte 2. O segundo valor de entrada vai ter que ser o valor I. Vamos verificar se está tudo funcionando apropriadamente. Zero ponto 956 vezes S de 3. Então está funcionando corretamente. Vamos ocultar os comandos. E aqui nós temos a nossa primeira parte do algoritmo. Nossa primeira parte do algoritmo está sendo calcular, transformar para a aritmética do ponto flutuante, não respeitando apenas sem valor máximo ou mínimo de expoente e na base 10, e sendo sempre um número inteiro. Bastantes restrições, né? Mas vamos começar por aqui. Então, APF de 1005, por exemplo, dá 0.105 vezes 10 elevado a 4. Está funcionando corretamente. Vamos agora para a parte fracionária. Vamos até ocultar esse comando, parte fracionária. Na parte fracionária, a gente vai ter o contrário. A situação é contrária. A gente tem, por exemplo, 0.105, 1005. E quando a gente aplicar a aritmética do ponto flutuante, ele vai continuar sendo 0.1005. Então, nada vai alterar nesses termos na parte fracionária. Agora, o problema é, então a parte fracionária, a princípio, não teria nada a se fazer. Mas o problema seria quando eu tiver, por exemplo, 105.1005. Quando eu juntar as duas partes, aí acontecem problemas, né? Porque eu vou ter que pegar o 105 e converter para a aritmética do ponto flutuante, que vai ficar 0.105, e a seguir vou ter que acrescentar o 1005. E ainda o expoente também vai ficar alterado, que vai ficar apenas o da parte superior, né? Então, para mim poder realizar isso, eu tenho que computar os índices is e tenho que multiplicar, observe, o 0.105, 1005 no caso, por 10 a menos 3. Isso pode ser conseguido sem muitas dificuldades. Então, vamos colocar aqui. Um novo cálculo para a parte 1. Parte 1 como sendo igual a parte 1 vezes 10 elevado a menos i. Ao fazer isso, né, nós teremos que a parte 2
vai ter que ser agora igual à própria parte 2 que eu já tinha acrescentado na parte 1. E assim deve ser solucionado o problema. Vamos limpar a tela e verificar se isso está funcionando desejado. 35.125, 11,25. Verificar aqui o que vai acontecer. O 35 para vir para a parte decimal ficava 0,35 e esse número foi multiplicado por... Então, dessa forma aqui, se a gente for bem analisar, então não há nem necessidade de separar em duas partes. Primeiro tinha sido idealizado uma construção e agora está sendo outra. Então, para a gente poder ficar ainda mais enxuto esse algoritmo, mais otimizado, basta eu retirar toda essa parte. A parte 1 e a parte 2 deixam de existir. E o número, vamos apenas salvar esse número, de fato, como auxiliar, para poder facilitar os cálculos aqui. Então, auxiliar passou a ser o número. Vamos utilizar aqui auxiliar sendo esse auxiliar dividido por 10. E enquanto o auxiliar for maior que 1. Isso, somente essa parte aqui será suficiente para realizar nosso primeiro desejo. Novamente, verificamos que está sendo satisfeito todas as condições. Vou colocar aqui e novamente ocorreu corretamente, né? Só que não foi salvo as alterações, ainda está funcionando o algoritmo antigo. Vamos aqui alterar. Parte 2 não existe mais. Aqui é, no caso, o número auxiliar. False. Então, dessa forma, a gente já consegue escrever um número qualquer, não considerando os valores da mantissa, nem do valor inferior, nem superior do expoente. E mais, ele até mesmo é capaz de calcular valor positivo e negativo. Agora, falta acrescentar essas três variáveis. A mantissa, que ela deve fazer um arredondamento para a mantissa desejada. Falta acrescentar o valor, no caso de erro, para quando o valor for maior ou menor que o expoente. E isso pode ser conseguido através de um procedimento muito simples, né? Na verdade. Vamos tentar aplicá-lo aqui. Porque uma vez que é feito todos esses cálculos aqui, então nós teríamos de realizar alguns testes, né? Primeiro, né? Se acaso o valor for inferior ao valor mínimo, o valor do expoente, o valor mzinho, for inferior ao valor mínimo ou superior ao valor máximo, vamos colocar aqui o valor mzinho e mzão, que é o valor mínimo do expoente e máximo do expoente. Então, se ele for inferior ao valor mínimo do expoente ou ao valor máximo, vai ter que dar uma mensagem de erro. Então, se mzinho for menor ou igual ao valor do meu expoente, aqui no caso que vai ser representado, que é o valor de I. E ainda, o I for menor ou igual a J, o valor J não, o valor Mzão, na verdade aqui, se o I for maior do que o Mzinho e for menor do que o Mzão, vai estar no intervalo que eu desejo. Então, vai ser printado a solução. No caso, a solução é essa que eu coloquei aqui. Eu já tinha calculado anteriormente. Agora, caso isso não ocorra, vai ter que dar uma mensagem de erro. E essa mensagem de erro é não suportado pelo sistema, pelas configurações. Ao fazer isso, já vai ser suficiente para considerar o valor mzinho e mzão do expoente. Vamos verificar se está funcionando como desejado. Então agora eu vou ter que acrescentar o valor mzinho. O mzinho eu vou colocar aqui 4, que a gente já sabe. Menos 4 e 4.
que vai ter que satisfazer as condições nesse caso. E satisfez. Agora, quando for menos 3, por exemplo, e 3, já dá a mensagem não suportada pelo sistema. Vamos apenas ocultar a variável auxiliar para não ficar aparecendo a todo momento, porque ela não é necessário que a gente visualize. E vamos acrescentar mais uma variável aqui, que é a mantissa. Né? Então, nós desejamos fazer um arredondamento de acordo com o número de casas decimais que a gente tem. E esse número de casas decimais ele vai ter que ser utilizado no número auxiliar antes de entrar na condição lógica se. Então vai ter que ser feito nesse momento. Nesse momento a gente vai ter que fazer um arredondamento. Por sorte a gente já produziu um algoritmo para fazer o arredondamento. A gente pode simplesmente chamá-lo e utilizar, sem precisar fazê-lo novamente. Mas para isso a gente tem que ter ele salvo na mesma pasta, caso o algoritmo arredondamento. Então, auxiliar será igual ao arredondamento, arred, do número auxiliar pelo número de elementos que tem que ocorrer na mantissa, que é T. Ao fazer isso, esperamos que todos os objetivos sejam atingidos. Né? Então, vamos colocar aqui quantos números eu quero na mantissa. Aqui no caso, vamos colocar 2 números na mantissa. Só um instante, de menos 4 a 4. 2 números na mantissa seria 0,36, o arredondamento foi efetivo. Devemos apenas aqui observar um ponto, que a gente tem que mudar, no caso, podemos mudar a configuração para quantos números nas casas decimais vão aparecer. Porque uma forma de fazer isso seria, por exemplo, colocar os números em forma de matriz. Aliás, essa tinha sido a primeira forma que tinha feito. Só que é bem mais complexa, né? Tanto que essa foi feita aqui de imediato e a outra forma tinha feito bem anteriormente. Então, se a gente quiser mudar esse formato aqui, a gente tem que mudar a configuração de visualização de formatos do número. Se eu não me engano, o formato. E aí a gente pega e vai conseguir, dessa forma, visualizar números maiores, né? Vamos colocar aqui, em vez de 4 casas decimais, vamos colocar 10. E aqui apareceu quase todos os números. 0,3556, 11. Ficou faltando apenas o 25. Então, assim, com essas configurações aqui, mudando esses formatos de configurações, poderíamos colocar para visualizar mais dígitos ou menos dígitos. E, inclusive, podemos inserir no próprio algoritmo essa configuração. Então, dessa forma, conseguimos concluir este algoritmo, né? Fica para vocês manuseá-los e encontrar possíveis falhas.